Bem-vindos ao módulo 6 do curso de ETFs americanos. Caso você ainda não tenha baixado o material, nessa mesma plataforma, vá lá, baixe os slides, está tudo em PDF para você estudar. Se você tiver alguma dúvida, coloque a sua dúvida aqui na comunidade Dúvidas de ETFs americanos, aqui nessa mesma plataforma, que eu vou pessoalmente responder vocês. Então vamos começar a nossa aula. A gente vai falar um pouco sobre as estratégias de investimento nos ETFs, que não é simplesmente só sair comprando. Você tem que ter uma estratégia para comprar, o que você vai comprar, a quantidade que você vai comprar, preço e tudo mais. Então, a primeira estratégia seria só ações. Seria você montar uma carteira de várias empresas e comprar essas empresas. A questão é que para isso você vai ter que ler o balanço dessas empresas. Elas emitem a cada trimestre balanços, com os números, se ela teve lucro, se ela teve prejuízo, o que ela investiu, com tudo que acontece na empresa. Você teria que ter tempo para estar lendo não só de uma empresa, mas de várias empresas. A parte de contabilidade, você tem que saber um pouco de contabilidade, de finanças, do setor que a empresa atua, você tem que entender um pouco daquele setor. Então essa é uma desvantagem de você ir comprar ações diretamente. Além disso, você tem que fazer uma carteira aí com várias ações de setores diferentes, então assim, você tem que ter um portfólio diversificado para você diminuir o risco por estar investido diretamente em ações. Essa estratégia pode até, em alguns casos, trazer mais rentabilidade do que os ETFs, mas ela tem mais risco, porque você precisa fazer uma boa escolha dos ativos. Vai demandar tempo para você analisar as empresas, tem mais risco, você precisa se especializar mais, ou você vai ter que contratar uma casa de análise que vai fazer análise para você. Então tem algumas desvantagens. E a gente que é pequeno investidor, a gente tem pouco tempo, porque a gente tem que focar no nosso trabalho. Agora, a estratégia de investir só em ETFs, ela é o contrário de só em ações. Eu considero que investir só em ETFs americanos, quando a gente vai para a Bolsa Americana, seja a melhor estratégia, porque você não precisa ficar analisando o balanço das empresas, você vai escolher poucos ETFs, pouquíssimos, você vai conseguir uma excelente diversificação, vai te poupar tempo, você pode focar lá no seu trabalho, que é onde vai sair a parte principal da sua renda para você poder investir. Uma outra estratégia, aqui no caso falando já utilizando os ETFs americanos, é a estratégia Core Satellite ou núcleo satélite. Ela consiste em você escolher um ETF para ser o núcleo da carteira. O que isso significa? Que esse ETF ele vai ser em torno ali de 50% a 60% de toda a sua carteira de investimentos lá na Bolsa Americana. Pode até ser maior. Normalmente a gente vai escolher um ETF de ações de base neutra, que ele vai pegar um grupo muito grande de países dentro do ETF, ou um país inteiro, tem que ser um ETF grande. Ou pode ser um ETF de renda fixa também de curto prazo, que vai oscilar pouco no caso de pessoas conservadoras. Mas esse ETF vai ser o núcleo da carteira, ou seja, ele vai ser em torno ali de 50% ali da sua carteira, vai estar concentrada somente nesse ETF, porque ele é um ETF muito bem diversificado. E esse ETF ele vai proteger você de muitas outras aventuras que você vai poder fazer, e você vai querer fazer, e ele vai proteger você caso você erre alguma coisa, ele diminui bastante o seu risco. E aí, na outra parte da carteira, que a gente chama de satélites, que ela pode ser 40%, 30%, 20%, você vai poder investir em outras estratégias, em ETFs temáticos, você vai poder comprar ações diretamente, ou ir até, sei lá, em algum tipo de commodity, você vai poder diversificar, escolher ou até tomar mais risco na outra parte da carteira, que é a parte de satélites. Por quê? Porque o núcleo da carteira já é um núcleo mais diversificado e mais protegido. Outra estratégia é a estratégia de buy and hold, que significa comprar e segurar. É uma estratégia de longo prazo. Nessa estratégia, você vai fazer compra de ativos, pode ser ações ou ETFs, e aí você vai ficar com ele, não vai vender por um longo período de tempo. Pode ser 5 anos, 10, até mais. Isso se baseia no fato de que no longo prazo, esses ativos eles tendem a se valorizar, e aí você não vai vender. Você vai aproveitar todo esse período de valorização. Pode ser que algum período curto de tempo, em 1 mês, 2 meses, 5 meses, você possa estar no prejuízo sim, mas no longo prazo esse prejuízo se recupera e você tem lucro. Para essa estratégia, você tem que selecionar coisas mais sólidas, fatores como histórico, rentabilidade, fundamentos, potencial de retorno. Você tem que ver o período que você vai estar comprado, você não vai se preocupar com as variações diárias, porque essas variações vão acontecer se sair alguma notícia, se tem algum movimento no mercado. Com o passar do tempo, os mercados e todos os ativos do mercado vão se valorizar, os bons ativos. Então, essa estratégia do buy and hold, se você aplica ela nos ETF, ela diminui muito o risco da carteira, porque a gente não vai estar rodando, vendendo. A gente vai escolher bons ETFs, bem diversificados, comprar e ficar durante bastante tempo com eles.
Obviamente que você vai ter que ter uma reserva de emergência separada para isso. Você não vai poder botar a sua reserva em ETFs. Até dá para fazer isso, a gente vai ver. Mas é bom você ter a sua reserva de emergência separada na sua moeda do seu país local. O ETF ele permite você diversificar a carteira e ajuda muito na estratégia de longo prazo. Então você vai fazendo aportes regulares ali com o passar do tempo nesses mesmos ativos que você já escolheu. Custo também diminui, porque quando você fica vendendo e comprando, você gera muita taxa. Você vai ter que pagar spread de câmbio, enfim, tem vários custos que ficam ali quando você vai comprando e vendendo. Quando você compra e segura durante um longo período de tempo, os custos diminuem bastante. E essa abordagem também é mais fácil para você monitorar a sua carteira. Você não vai precisar ficar olhando balanços de empresa sempre. Você estando no buy and hold ali com os ETFs, você sabe que já são bons ETFs. Você não precisa ficar olhando o mercado, olhando as notícias sempre. Você pode focar mais na sua atividade principal, no seu trabalho. Não significa que você vai comprar e vai esquecer para sempre. Pode ser que você precise vender. Se tiver algum problema no ETF, se algum ETF perder o seu fundamento, né, ou se você precisar do dinheiro para alguma outra coisa, você pode vender sim. Mas a ideia do buy and hold é você colocar um dinheiro ali de longo prazo, que você não vai precisar retirar recentemente. Eu vou falar um pouco da estratégia DCA. DCA significa Dollar Cost Averaging, significa custo médio do dólar. Você vai fazer uma compra de um determinado ativo, pode ser ação, pode ser ETF, pode ser uma renda fixa ou pode ser a moeda dólar especificamente. Sempre tem aquela pergunta, será que está caro ou está barato para comprar? Essa estratégia é a melhor maneira de você lidar com isso, de você não saber se alguma coisa está cara ou está barata. Porque você vai fazendo compras periódicas, você vai comprar quando estiver caro e quando estiver barato. Só que no longo prazo você faz um preço médio muito bom, porque você aproveitou também as quedas. Você comprou nas quedas, você comprou nas altas, mas você comprou também nas quedas. Com o mercado todo crescendo, você vai ter um preço médio muito bom e você não precisa se preocupar se está caro ou se está barato. Esse gráfico ele mostra exatamente isso. Essa linha tracejada é o preço médio. Essa linha amarela é o preço do ativo ou o preço até da moeda dólar. Percebam que ela fica oscilando, oscilando, oscilando. Então o carrinho de compra são as compras que a gente faz aqui na estratégia DCA. Percebam que a gente comprou quando estava barato e quando estava caro. A gente comprou nas duas situações. Só que o preço médio das compras, a média do preço ali, ela vai subindo aos poucos. No longo prazo, mesmo que você tenha comprado caro, você aproveitou esse preço médio e você teve lucro na compra. Você não precisa se preocupar em achar o melhor momento e ficar analisando o mercado. Você faz compras periódicas, seja todo mês, seja a cada 2 meses, enfim. Crescimento versus dividendos. Essa é uma briga muito grande que tem no mundo dos investimentos, se você deve investir só em crescimento ou só em dividendos. Eu já adianto para vocês que eu prefiro dividir um pouco, deixar uma parte em dividendos e uma parte em crescimento. A regra inicial que o pessoal normalmente segue é que você vai investir em ativos de crescimento durante o passar da sua vida e aí na fase final da vida, que é a fase de usufruto, você vai migrar o patrimônio para dividendos, para você poder usufruir, tá? Só que tem algumas questões aqui. Para quem é residente fiscal brasileiro que investe lá nos Estados Unidos, tem um imposto de 30% sobre os dividendos direto na fonte. É importante que você saiba disso. E existe o imposto geral nos lucros, que é de 15%. Então, se você fizer uma venda, você vai fazer a conta de dólar e tudo mais, e na hora de declarar o seu imposto, vai ter um imposto de 15% para pagar, já incluindo os dividendos. Então, você precisa saber que para vendas é 15%, para dividendos, para vendas e lucro geral 15%, e para os dividendos é 30% retido direto lá na fonte. Lá na Bolsa Americana tem excelentes empresas que pagam dividendos e tem também os REIT, que são aqueles fundos imobiliários americanos, que eles têm que distribuir 90% do lucro. E também existe aí um grande número de empresas da Bolsa Americana que estão voltadas para o crescimento somente, que elas não pagam dividendos. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar o melhor dos dois mundos. Você pode ter sim ETFs ali de crescimento na sua carteira, mas você pode ter também algum ativo que pague dividendo para você vendo caindo um pouquinho na conta todo mês, que é bem legal isso, essa sensação de gerador de caixa. Então você pode dividir. Obviamente que na fase inicial dos seus investimentos você vai colocar muito mais em crescimento e menos em dividendo, obviamente, mas tem alguma coisa assim que paga dividendos para você? Porque essa sensação de você receber dividendos, principalmente em dólar, ela é muito boa. E você vai ver no fluxo de caixa caindo na sua carteira e você vai pegando aqui dinheiro e vai reinvestir. Existe uma questão aqui da fase de usufruto, que é como que a gente vai gastar esse dinheiro. Você pode migrar todo o patrimônio para dividendos, mas tem um imposto de 30%. Mas existe uma outra estratégia que é a fase de saques. Se você tiver um patrimônio grande, você pode tentar usar os saques de 4%. Como que funciona essa regra? Ela foi criada pelo Bill Manson, ele é um consultor financeiro que morou lá na Califórnia na década de 90. Ele diz que quando você está na fase de usufruto, ou seja, a aposentadoria, você pode sacar até 4% de todo o patrimônio que você tem por ano. Então, uma vez no ano você vai lá e saca
4%, ou seja, você vai pagar o imposto aí de 15%, se você tiver prejuízo em alguma coisa, você ainda pode abater nesses impostos aí de 15% do lucro. A própria valorização dos ativos vai cobrir, juntamente com a inflação, vai cobrir esses 4% que você sacou. Como aqui nos ETFs americanos a gente paga 15% de imposto na venda, fica mais vantajoso do que os 30% se você tiver tudo em dividendos. Só que, para essa estratégia aqui dos 4%, ela tem alguns riscos, porque se tiver um ano de crise na bolsa e o seu patrimônio cair, e você tiver mais em ações e o patrimônio cair, pode ser que você não consiga recuperar esses 4% que você sacou do patrimônio, porque aquele ano especificamente teve uma queda, teve uma crise no mercado, então ele leva um tempo maior para se recuperar. É importante você saber disso. E é necessário que o seu patrimônio seja grande o suficiente para que o saque cubra todas as necessidades financeiras do ano. Você consegue, com um saque de 4% do seu patrimônio, cobrir todo o seu gasto no ano? Você tem que fazer essa conta para aí sim você poder usufruir dessa regra aqui de 4%. Mas, novamente, eu fixo aqui que para mim a estratégia mais inteligente seria você diversificar. Tem uma parte em crescimento e tem uma parte em dividendos. E aí tem estratégias setoriais e temáticas, que é você comprar uma ação de um setor diferente, que faz uma coisa diferente, ou comprar um ETF que vai para aquela área. Elas podem ser sobre commodity, pode ser algum setor de tecnologia, pode ser uma tese que surgiu. Tem vários ETFs temáticos, inclusive, que compram ações dessas empresas desse tipo de segmento específicos. Eu fiz uma lista aqui só para vocês terem noção, mais ou menos. Obviamente que lá no módulo 8 vai ter uma lista mais completa de vários ETFs lá para a gente estudar. Mas eu coloquei alguns deles aqui para a gente ter noção do que são esses ETFs temáticos. Então a gente tem o ETF que investe em ouro diretamente, o IAU, e o SLV, que é prata. Eles têm mesmo ouro e prata lá guardado dentro de um cofre e o preço fica ali na cota. O IBIT, que investe em Bitcoin. O URA, que investe em empresas que fazem mineração de urânio. XOP, em empresas de extração de petróleo e gás. O IOLO, que investe em empresas que cultivam cannabis. O VNQ, que investe lá nos fundos imobiliários americanos, os REITs. Tem o SOX, né? SOXX. Ele investe em empresas que produzem semicondutores. Tem o SCHD, que investe nas empresas que pagam dividendos, um ETF só de dividendos. Então tem várias estratégias diferentes aqui. Você tem o núcleo da sua carteira, que vai ser um ETF de índice base ampla, mas você também tem setores temáticos aqui, que você pode compor ali na sua carteira. Caso você tenha alguma dúvida, coloque a sua dúvida ali na comunidade Dúvidas de ETFs Americanos, que eu vou responder pessoalmente vocês, ok? A nossa aula de hoje é só. Eu te vejo lá no módulo 7. Tchau, tchau.